Era uma vez, em um reino muito distante, hoje nós fazemos uma contação de histórias. Hoje eu quero apresentar para vocês o País das Fadas. O universo de contos de fadas, ele é muito maravilhoso. Mas essas histórias, elas vêm de muito tempo atrás. Histórias dos contos de fadas foram escritas lá pelo século XV, há muito tempo atrás, onde tudo era muito escasso. Poucas pessoas tinham direito a coisas, a não ser, claro, os reis, os príncipes, pessoas desse nível, não é? Só que uma vida de tristeza e infelicidade se explica. Pode parecer estranho, mas em João e Maria, por exemplo, com certeza você já ouviu a história de duas crianças que foram colocando migalhas de pão ao caminho da floresta e acharam uma casa de 12, lá, tá. Todos nós conhecemos essa história. Mas no século XV, infelizmente, os pais que não tinham dinheiro para alimentar seus filhos, a sua família em si, eles pegavam essas crianças e ou as comiam, assim como é muito normal isso no reino animal, não se assustem, ou as abandonavam na floresta. Daí a história do João e Maria. Vocês já devem ter lido as histórias e encontrado nelas madrastas muito más. Nossa, mas um exemplo muito bom disso, a madrasta da Cinderela, a madrasta da Branca de Neve, não é mesmo? No século XVII, infelizmente, não tinham tantos recursos assim para se fazer um parto em si. Então, muitas mães acabavam morrendo quando seus filhos nasciam. Daí a questão das madrastas nas histórias infantis. O porquê da existência delas. Bruxas, como os contos de fadas descrevem, que são mulheres superpoderosas, que fazem feitiços e tudo mais. Um exemplo em Branca de Neve. A feiticeira lá, má, espelho meu, toda poderosa, vai lá e se transforma em uma velhinha idosa para oferecer um fruto envenenado a uma princesa. Mas a questão da bruxa não é bem assim. Elas tinham os dedos esmagados, os membros estraçalhados, os olhos furados, as orelhas arrancadas, e elas eram impedidas de dormir, porque quando elas tentassem dormir, enquanto elas estavam ali sendo julgadas por bruxaria, as pessoas jogavam ácidos nelas. Então, muitas vezes, para poupar dor e sofrimento, muitas dessas mulheres acabaram sim confessando o crime de bruxaria. E infelizmente morreram queimadas na fogueira. Se você ficou curioso sobre todas essas coisas que eu falei agora, e por que eu disse tudo isso se é uma contação de histórias, é porque eu queria que vocês entendessem um pouco melhor esse lado sombrio que existe nos contos de fadas. Não que o conto de fadas das crianças seja ruim ou não seja necessário, e pelo contrário, ele é muito necessário. Tão necessário para ajudar na imaginação, enfatizar muitas coisas na vida da criança. Eu não sei se vocês repararam, mas o tempo todo, em essas histórias que eu falei pra vocês, elas deixam a mulher num patamar baixíssimo. Elas deixam as mulheres lá embaixo, como se elas fossem literalmente ninguém. Esse projeto
é muito importante estar acontecendo, principalmente nesse período onde nós estamos em casa e a cultura, é claro, muito bem-vinda. Vamos deixar todos vocês pasmos. Olá, como vocês estão? Seja muito bem-vindo ao Wonderland, o reino das fadas. Antes de começar essa contação de histórias, eu quero agradecer a você. Muito obrigada mesmo por estar aqui hoje, nesse momento comigo. Hoje nós vamos mostrar para vocês um lado dos contos de fadas que ainda não é muito conhecido. O nosso projeto é uma contação de histórias para jovens e adultos que tem o intuito de resgatar a literatura mais antiga. Se você é do tipo de pessoa que sempre sonhou em ter uma vida de conto de fadas, talvez essa realidade que eu vou te apresentar hoje pode ser uma que você não gostaria de conhecer. Mas o interessante dos contos de fadas é que eles acabam nos embalando com histórias de príncipes, reis, princesas, transformando tudo num grande sonho. Mas na verdade, esse sonho muitas vezes pode ser um pesadelo. Hoje, com essa contação de histórias, nós iremos apresentar duas histórias para vocês. Duas histórias que vocês conhecem muito bem, é claro. Mas a apresentação aqui hoje, essa contação que eu irei fazer para vocês, sem sombra de dúvidas, vocês ainda não escutaram. Antes de iniciar essa contação de história, eu quero agradecer à Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, ao prefeito Otávio Gomes, ao Departamento de Cultura e a todos os seus funcionários, à Lei Aldir Blanc e ao projeto Cultura em Casa. Muito obrigado mesmo por ajudar artistas durante esse momento tão difícil que nós estamos passando. Então, à Prefeitura e ao Departamento, meu muito obrigada. A primeira história que eu irei te contar, ela tem uma versão muito parecida com a história que provavelmente você já conhece. O primeiro conto que eu irei lhe contar, provavelmente você conhece já essa versão, só que de uma forma um pouco diferente. Imagine você passar por 4 tentativas de assassinato e ainda ser perseguida por vingança. Isso tá parecendo mais uma cena de suspense, não é mesmo? Mas você pode encontrar essa história em um conto de fadas. Provavelmente você cresceu assistindo e ouvindo a versão criada pelo estúdio Walt Disney da história Branca de Neve. Uma história que tem até alguns elementos mais macabros, mas nada tão assustador. Mas a primeira versão desse conto surge no século XV e vai passando de geração em geração pela primeira fonte de informações que nós tivemos naquela época, a nossa oralidade. Todas as informações eram passadas através da palavra. Antes dessa versão animada dos estúdios Walt Disney que você provavelmente assistiu, a história de Branca de Neve não passava de um simples boato de origem alemã. Mas antes dessa versão animada conquistar o seu coração, a história de Branca de Neve era conhecida apenas como um boato. Depois de muito tempo que estudiosos foram então pesquisar qual era a origem desse conto. Para alguns historiadores, o conto de Branca de Neve foi inspirado na história de vida da condessa Margareta von Waldeck, filha do conde Felipe IV. A Margareta nasceu em 1533. A vida de Margareta até que foi muito tranquila, até a condessa completar 16 anos e por motivos políticos ser obrigada por seu pai a mudar de casa. Mas os boatos são que logo que Margareta chegou no novo palácio, ela se apaixonou por um príncipe,
logo o que se tornaria o rei Felipe II da Espanha. Mas claro que a problemática que surgiu foi o desapontamento do pai de Margareta ao ela falar sobre os sentimentos que tinha por esse príncipe. Conta a lenda que a condessa foi morta por uma forma misteriosa, logo após se rebelar contra sua família. Mas o possível motivo da morte da condessa era envenenamento. Mas é claro que o maior suspeito do crime foi o pai da jovem. Algo que aconteceu logo após o casamento do pai com a nova madrasta da condessa. Uma outra relação com a história de Branca de Neve são as minas que o conde Felipe IV possuía. Minas essas onde crianças eram escravizadas e depois reunidas em pequenas casinhas para morar com grupos de mais de 20 crianças. Basicamente moravam 20 crianças em uma casa que só cabiam 7. Isso te lembra alguma coisa? A primeira versão desse conto conta a seguinte história. Era uma vez uma rainha que estava costurando no inverno. A rainha costurava ao lado de uma janela preta, como ébano. A rainha, encantada com a neve que olhava lá fora, sem querer espetou a agulha no dedo. 3 gotas de sangue caíram sobre a neve que havia ali, no batente da janela. Admirada com tanta beleza de cenário e cores, a rainha desejou naquele momento que, se ela tivesse uma filha, que ela fosse alva como a neve, tivesse lábios rubros como sangue e cabelos pretos como ébano. Mas não demorou muito para que o desejo da rainha se realizasse e ela desse à luz a uma criança com as exatas características que havia pedido aquele dia à janela. A menina, é claro, recebeu o nome de Branca de Neve, mas a sua vida não se iniciou tão bem. A rainha, mãe da linda bebê, faleceu no parto e o pai da nova princesa rapidamente se casou com uma nova mulher. Uma mulher horrível, vaidosa, snob, egoísta, que possui um espelho mágico, que só podia falar apenas a verdade. Todas as manhãs ela perguntava ao objeto mágico: quem é a mulher mais bela do mundo? E claro, até então aí vocês conhecem a história, o objeto respondia à rainha que sim, ela era a mulher mais linda do mundo. Bom, pelo menos até Branca de Neve crescer. Mas um detalhe é que a idade exata que o espelho começa a mensurar Branca de Neve varia conforme a idade da menina. Algumas histórias dizem que o espelho já começa a mensurar Branca de Neve a partir dos 7 anos de idade. Algumas outras histórias dizem que o espelho começa a mensurar Branca de Neve a partir dela completar os seus 18 anos de idade. O fato é que depois de um tempo, o objeto começou sim a indicar Branca de Neve como a mulher mais bela. À medida que o tempo passava, a resposta do espelho não mudava. Então a rainha começou a sentir cada vez mais ódio daquela criança. E assim como a versão clássica dessa história, a madrasta então resolve chamar um caçador, um braço direito, e pede para ele imediatamente cortar o mal pela raiz. Essa história que eu estou lhe contando, a rainha pede ao caçador tirar não somente o coração de Branca de Neve, mas seu coração, seu pulmão e todos os seus órgãos vitais. Mas isso porque a madrasta acreditava que, se comesse aqueles órgãos ali, ela teria a beleza, a juventude, a eternidade que ela via em Branca de Neve. E claro, a rainha pensou que, se Branca de Neve estivesse morta, ela voltaria a ser mais uma vez a mulher mais bela de todas. Porém, a madrasta não contava com uma coisa. Ela não contava que o caçador era um homem muito bom e que não teria coragem de fazer aquilo com aquela linda e inocente menina. O caçador pede para que a criança fuja do castelo, que nunca mais volte, e também opta por não ali findar com a vida de Branca de Neve. Pelo contrário, assim como o clássico também conta, ele leva os órgãos de um cervo para a rainha. Assim que o caçador chegou no castelo, a rainha não pensou 2 vezes. Devorou todos os órgãos que ele trouxe.
Pensando que tinha voltado a se tornar a mulher mais bela de todas, após essa refeição, a rainha volta a questionar o espelho, que, claro, diz para ela que Branca de Neve continua sendo a mulher mais bela. O que a rainha não acredita, porque ela tá ali em frente ao espelho toda suja com o sangue que ela acaba de consumir os órgãos da pobre princesinha. Enquanto tudo isso acontecia com a rainha no castelo, Branca de Neve conseguiu sobreviver a alguns perigos da floresta e encontrou sim uma casinha bem pequenininha no meio da floresta. Só que essa casa era um lar de anões que estavam sendo escravizados nas minas. Isso te lembra alguma coisa? Porém, os anões só deixaram a princesinha ficar na casa se ela pudesse fazer ali alguns serviços para eles. Serviços que não se findavam só em limpar a casa e fazer torta, se é que você me entende. Branca de Neve que tinha que fazer muito mais ali para poder morar naquela casa. Mas claro, né? Para se esconder longe da madrasta, Branca de Neve aceitou sem problema nenhum fazer tudo isso. O que nada adiantou. Com a ajuda do espelho mágico, a rainha consegue descobrir aonde Branca de Neve está escondida. E a partir daí, começam as várias tentativas de assassinato e vingança. Na primeira tentativa, a madrasta se disfarça de mercadora e vai até a casa onde Branca de Neve está escondida. Ela tenta vender um laço de fita à princesa que o aceita com muito bom grado. Porém, aquele laço de fita, vendido pela madrasta, estava amaldiçoado. E ao ser colocado na cintura de Branca, ele a sufocaria. Ele apertaria ela o máximo que ele conseguisse. Porém, isso não aconteceu, porque os anões apareceram e assim que Branca de Neve colocou o laço de fita, os anões foram lá e cortaram. Não contente com o que havia acontecido, a rainha tentou uma segunda vez. Dessa vez, disfarçada de vendedora de pentes e escovas. Acreditem ou não, Branca de Neve caiu novamente no truque da rainha. E quando estava prestes a usar o pente, os anões chegaram e novamente a impediram. Mas tudo isso trouxe muito mais ira à madrasta, que já estava com suas possibilidades se acabando. Então dessa vez ela se disfarça de fazendeira. Passa à casa dos anões onde Branca de Neve está instalada e ali oferece uma maçã. Mas dessa vez Branca de Neve está atenta, ela não sai aceitando assim de qualquer forma essa maçã não. Mas a feiticeira também, que é muito esperta, veio preparada. A feiticeira oferece a maçã a Branca de Neve não a aceita. A feiticeira vai lá, parte a maçã, em um jogo de ilusão, acaba trocando um dos pedaços envenenados por um pedaço comum de fruta qualquer. A rainha vai lá, oferece o pedaço envenenado à Branca de Neve e come o outro pedaço sem veneno nenhum, criando e incentivando a garota, vamos dizer assim, a comer também. Assim que Branca de Neve morde a maçã, o pedaço fica entalado em sua garganta. E ela começa a sufocar e cai ao chão desmaiada. A princesa entra em um coma. E sim, dessa vez não teve anão nenhum que chegou a tempo para salvar Branca de Neve. Pensando que a princesa estava morta, os anões construíram um caixão de cristal em volta dela, porque eles não queriam a enterrar, queriam continuar admirando sua beleza. Depois de algum tempo, um príncipe avistou aquele caixão de cristal enquanto passeava por aquela floresta. E mesmo depois de morta, o príncipe fica encantado com a beleza da Branca de Neve. Depois de morta, né? O príncipe então decide levar o caixão de Branca de Neve para o seu próprio castelo e pede para os seus servos que ali estavam carregar o caixão. Porém, no caminho eles acabam tendo uma grande surpresa. Quando um dos servos do príncipe tropeça ao carregar o caixão acaba balançando e o fruto entalado na garganta de Branca salta para fora. Isso fez com que a princesa saísse do coma. Sim, viva!
A princesa está viva! E como vocês podem ver, sem a necessidade de beijo algum. Branca de Neve, ao acordar, conta tudo o que aconteceu ao príncipe. Todas as tentativas de assassinato, toda a vingança, toda a história. E claro, assim que Branca de Neve termina de contar a história, o príncipe imediatamente já a pede ali em casamento e ela aceita. Mas para a festa de casamento, Branca de Neve exige que o príncipe chame sua madrasta, a rainha do outro reino, para que eles possam ali, vamos dizer assim, fazer umas politicagens. A rainha aceita o convite para ir ao casamento dos pombinhos, sem sonhar que está indo ao casamento de Branca de Neve. Mas ao chegar à festa de casamento, a rainha imediatamente recebe uma punição de Branca de Neve. São colocados sapatos de ferro em brasa nos pés da madrasta e ela é obrigada a dançar a noite inteira para comemorar a felicidade do casal. Óbvio que a madrasta não aguentou dançar por muito tempo e acabou caindo morta. A rainha, claro, não sobreviveu ao castigo e o reino comemorou durante dias a vingança de Branca de Neve. Fim do primeiro conto. E aí, o que vocês acharam dessa história? Comenta aqui embaixo. Muito diferente do que as que você já sabia? Antes de iniciar a nossa próxima história, eu gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, ao prefeito Otávio Gomes, ao Departamento de Cultura, seus funcionários e a esse maravilhoso projeto. Agora prepare-se, porque o nosso conto próximo pode ser um tanto perturbador. Na verdade, a maioria dos contos de fadas tem uma origem de muito tempo atrás, de uma época em que histórias não eram feitas para entreter, mas sim para informar e deixar toda a população muito atenta. O conto clássico, é claro que nós já conhecemos. Uma garotinha que é encarregada de levar doces à sua vozinha que mora no meio da floresta. Só que no caminho, ela se depara com um lobo mau que aproveita de sua inocência. O malvado lobo descobre para onde Chapeuzinho está indo e pega um atalho para chegar antes dela. Ele chega à casa, bate na porta, a vovozinha pede para que ele entre e, sem titubear, ele engole a velhinha inteira. Chapeuzinho Vermelho chega um pouquinho depois e, claro, né? Essa parte da história a gente não esquece. Que olhos grandes você tem, que boca grande você tem. Ela também não sobreviveu. Mas nessa história tem um sagaz caçador que vai salvar tanto o Chapeuzinho quanto a sua avó e ambas irão sobreviver. Bom, pelo menos creio que essa é a versão que você conhece. Mas o verdadeiro conto dessa história é um tanto divergente dessa versão infantil. A verdadeira história tem aspectos sangrentos e macabros que beiram o horror. A versão dessa história que eu irei te contar agora, te digo que até canibalismo você irá encontrar. A história que irei contar agora para vocês foi escrita no século X e ficou muito conhecida como o Conto da Avó. Mas antes de contar essa história, vale ressaltar que nos últimos 3.000 anos, várias versões da história de Chapeuzinho Vermelho foram escritas, renarradas, compostas e por aí vai. Eu falo isso porque a história que eu irei contar agora é uma das milhares de versões que existe desse conto. O Conto da Avó fala sobre uma protagonista adulta que acaba de passar pela menstruação. Nesse conto, a personagem principal ela não usa nenhum gorro, capuz ou chapeuzinho vermelho. A única coisa que realmente com ela é essa passagem de criança para adulta. Acredita-se que uma das principais marcas da história, o tal capuz vermelho, foi aparecer só depois do século XV. Mas tenho certeza que você deve estar curioso para saber qual é o verdadeiro conto dessa história. Pois vamos lá agora, sem pressas, pois eu te conto agora. Era uma vez uma jovem
que após ficar adulta, recebeu uma ordem da família. A ordem, basicamente, é que a jovem deveria atravessar a floresta para demonstrar bravura, levando leite e pão à sua avó, que mora do outro lado. No caminho, o lobo aborda a menina à floresta, que conta a ele aonde está indo. Após uma breve conversa, o lobo até acompanha a jovem por um pedaço do caminho. Mas por ser muito mais rápido que a garota, chega lá antes dela, sem ela mesma perceber a sua ausência. E olha que eles dois estavam andando juntos, hein? O lobo mau não bate ou chama alguém. Ele simplesmente entra na casa da avó, sorrateiramente. A velhinha que estava doente, é claro, não percebeu nada. E a verdade desse conto é que o lobo entra na casa da avó, sem ela perceber, a mata sem dó nem piedade. Ele não a come numa engolida só. Ele a esquarteja e dá risada enquanto faz isso. A crueldade do animal é tanta que ele corta os restantes de restos mortais ali da velha em pedaços muito parecidos a um de assado e leva todos ao forno. E claro, separa um cálice de sangue. Passados alguns minutos, finalmente Chapeuzinho Vermelho chega na casa. Naquela altura do campeonato, o lobo já se travestiu de avó e está muito bem escondido debaixo da cama sem deixar rastro nenhum para que a menina perceba. Chapeuzinho entra na casa e sequer percebe a presença do animal, de tão bem que ele estava travestido e escondido. O lobo até fala com a menina, com a voz muito parecida da avó. Só diz que está com a voz um pouco mais rouca porque está um tanto doente e não consegue atender a menina direito. Queria continuar ali deitado. Chapeuzinho entende a situação e deixa o pão e o leite logo à cabeceira ao lado da cama. Mas o lobo diz à menina não se preocupar, porque ele já havia jantado e que inclusive havia um resto de assado dentro do forno e um cálice de vinho para que Chapeuzinho pudesse tomá-lo. A garota, é claro, não titubeou. Pela distância que percorreu, assim que chegou na casa, aceitou o assado e o cálice de vinho. Os boatos são que ela comeu tudo com tanta vontade, com tanta sagacidade e até disse que foi uma das melhores refeições que havia feito. Assim que Chapeuzinho termina de comer, o lobo, ainda deitado na cama, pede com que ela se aproxime. Ele pede para que ela tire todas as suas roupas, peça por peça. Chapeuzinho não entende muito bem, mas faz o pedido e tira sua roupa peça por peça. Após esse acontecido, o lobo pede à menina para jogar todas as suas peças na lareira, com a desculpa de que a partir dali ela não usaria mais aquelas roupas. A garota, por ser a avó, é claro, obedece e não reclama a ordem. Após tirar toda a roupa e queimá-la, Chapeuzinho se deita na cama ao lado do lobo. E é aí que ela percebe que ela fez a pior burrada da vida dela. E ela repara isso comparando o corpo dela ao corpo do lobo, vendo algumas diferenças e vendo a burrada que acabou fazendo. E claro, praticamente nessa mesma hora, Chapeuzinho descobre: estou deitada com o lobo. E nesse momento, os gritos da menina se misturam com os grunhidos e risadas do animal, que conta a ela o que acabara de fazer com sua avó. E com ela, que acabou de consumir a carne de um ente querido. O interessante dessa história é que existem dois finais para ela. Como eu estava falando para vocês das mais de 2.000 versões que foram criadas. Uma das versões é que Chapeuzinho não tem tempo nem de se defender. Assim que a garota deita na cama, além de ser abusada, ela é assassinada. Uma outra versão conta que quando o Chapeuzinho Vermelho, mesmo sem roupa, vai chegando perto da cama, ela já começa a perceber que ali não está sua avó.
diz que o assado começa a fazer ela muito mal e pede para ir ao banheiro. Só que o lobo só libera a menina de ir ao banheiro se ela topar ir com um laço de fita envolto do seu corpo. A menina, é claro, topa e se dirige ao banheiro com o laço envolto de si. Mas consegue disfarçar, amarrar o laço de fita a um galho que entrava ali pela janela e fugir pela janela do banheiro. O que, infelizmente, nessa história também não adianta muito. A menina mal deu 3 passos e foi agarrada pelo lobo e, infelizmente, morre. Eu não sei se vocês perceberam, mas em nenhum desses 2 fins tem a presença do tão ilustre caçador. Cadê o caçador da história da Chapeuzinho Vermelho? Esse personagem heróico foi aparecer muitos séculos depois, com as versões feitas pelos irmãos Grimm sobre essa história. E foi apenas no final do século XIX que foi lançado essa versão desse conto com o caçador e sem nenhum tipo de sangria ou coisa que assustasse as crianças, vamos dizer assim. É claro que todo esse contexto fez com que a história se tornasse famosa rapidamente. E com isso, ela foi reescrita por diversos artistas. Mas somente muito tempo depois que o famoso Capuz Vermelho foi introduzido na história por Charles Perrault. O artista introduziu o capuz para falar também sobre essa questão da mudança da vida da criança para a vida adulta, principalmente na vida de uma mulher, que isso acontece, pelo menos o que eles acreditavam na época, a partir de quando a menina menstruava. Mas como eu estava contando para vocês, muitas dessas histórias não foram escritas com a intenção de entreter as pessoas, mas sim de informá-las. A informação é algo essencial. Nós não podemos nos pautar por notícias falsas, por fake news, por coisas que não checamos a fundo a fonte. Também precisamos ficar atentos com algumas pessoas à nossa volta que não querem sempre o nosso bem. Por isso, é necessário acreditar em si mesmo. Acredite na sua capacidade e trilhe o seu novo caminho. Essas histórias e esses contos, eles nos trazem muitas morais. Mas a moral que eu gostaria de deixar aqui para você hoje é que é preciso tomar muito cuidado, porque de lobos maus e madrastas más está assim por aí hoje. Cuidado, hein? Muito cuidado! Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do País das Fadas. Mas infelizmente, nós chegamos ao fim da nossa contação de histórias. A todos vocês, o meu muito obrigado. Obrigado por ter assistido, obrigado por ter ficado até o final do vídeo e muito obrigado por ter compartilhado. Gostaria de agradecer novamente à Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, ao prefeito Otávio Gomes, ao Departamento de Cultura, todos os seus funcionários e a esse incrível projeto. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau!